No Atlético a gente acha que o trabalho não tá parando, mas continua, né? Porque a manchete foi a seguinte: Galo pode receber bolada milionária da negociação do Rony. Conta essa história aí, ô Henrique. Pois é, Romano, uma informação que a gente traz com exclusividade aqui na Itatiaia nesta quinta-feira de Natal, né, o torcedor do Galo, que já teve, né, como um certo presente a chegada do Renan Lodi, que é um lateral de seleção brasileira, inclusive daqui a pouquinho vou falar sobre ele. O Atlético também pode ganhar muito dinheiro aí, né? Pode encher os cofres com a saída de um jogador que acabou não se firmando e não caindo nos braços da massa, é o atacante Rony. A gente vem trazendo essa informação há alguns dias aqui na Itatiaia e agora com valores, tá, Romano? A situação está avançando com o Santos. Inclusive, a gente já destacou que o Atlético liberou Alexandre Matos a conversar com o Hércules Júnior, que é o empresário do Rony, para começar as negociações entre as partes, e o Atlético chegando a um valor para vender, como a gente destacou aqui durante a nossa programação na Itatiaia, vender o Rony para o Peixe. Nada de empréstimo, nada de jogadores chegando para compor, né, fazer aquela composição da negociação, apenas dinheiro. O Atlético, ele pede 4 milhões de euros pelo Rony e mais 1 milhão de euros por metas, né, para realizar essa venda, totalizando 5 milhões de euros. O Atlético, que comprou o Rony junto ao Palmeiras por 6 milhões e meio, na época 35 milhões e meio de reais, deve receber agora cerca de 32, 33 milhões de reais com o Rony batendo essas metas, caso o martelo seja batido e vá defender o Santos. A gente tem que lembrar que o Rony tinha contrato com o Galo até o fim de 2027. Com isso, o Atlético deixa também de pagar um salário milionário, ganha mais de 1 milhão de reais por mês o Rony. Então, nesta composição, o Atlético vê que se torna um cenário interessante. Foi o vice-artilheiro do Galo na temporada, 13 gols marcados, o quarto jogador em assistências, com 5 assistências prestadas, mas, como eu disse, não foi um jogador que ganhou a torcida atleticana e se firmou, mesmo sendo titular, na maioria das vezes, com o técnico Jorge Sampaoli. Então, uma bolada interessante que pode chegar até 5 milhões de euros. Ele tem mais quanto tempo de contrato? É até o fim de 27. 27. Então, você tem mais 1 ano, 2 anos de contrato, ganhando 1,5 milhão por mês. É isso? Nessa casa. Nessa casa, né? Então você pega aí 1,5 milhão por mês, multiplica por 24. 24 não, 26, porque você tem 13º. Isso. Então é uma economia absurda que o Atlético vai fazer. Tem aquele bicho também, né? Isso a gente tá pegando assim por alto, sem entrar em detalhes, né? Ô Simões, 32 milhões, mais 2 anos de contrato aliviando a folha salarial do Atlético. É uma venda boa? Assim, o Romano, eu acho que é um negócio bom, perto do que o Rony foi em 2025. Embora tenha sido vice-artilheiro do Atlético na temporada, tenha vivido bons momentos, mas eu acho que ficou uma marca muito negativa do Rony, que foi aquele movimento de ir à Justiça do Trabalho contra o clube sem ter razão. Porque aquilo foi num momento de extrema pressão e que criou um tumulto muito grande. Mas quando a gente vai botar na ponta do lápis, e aí é o que eu digo, o que eu sempre falo, né? A bolha do futebol uma hora vai estourar, porque os valores são completamente irreais. Sabe qual foi a arrecadação bruta do Atlético nos 19 jogos como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro? A arrecadação bruta do Atlético nas 19 partidas, ele teve que fazer alguns jogos no Mineirão, né? Porque a Arena MRV estava trocando o gramado. Foi de... Eu vou dar o valor exato aqui para a gente poder pegar o valor exato. O Atlético arrecadou R$24.138.785,48, tá? Esse é quase o custo do Rony, se a gente colocar salário e a diferença entre o que o Atlético pagou e vai receber. Só o Rony. É a renda bruta, e aqui é a renda bruta, não é líquida. Na líquida você tem que tirar todas as despesas, isso aqui é renda bruta. Impostos e tudo mais. Isso, exatamente.
é um cenário irreal. E isso não é do Atlético. Eu tô falando do Atlético aqui por causa do Rony, seu né? Rony. Uhum. A gente tem o Cruzeiro pagando o salário do Dudu no Atlético e daqui a pouquinho pagando parte do salário dele do Gabigol no Santos, entendeu? Uhum. É uma situação, cara, que, ok, o fair play financeiro que entra em ação em 1º de janeiro agora do ano que vem, é um avanço, é um passo muito importante para o futebol brasileiro e ele vai diretamente nesse ponto, tá? Mas o futebol brasileiro vive um cenário de irrealidade total e absoluto e que só vai fazer com que a supremacia do Flamengo aumente, porque o Flamengo pode pagar isso. O Fluminense não pode, o Atlético não pode, o Cruzeiro não pode, o Internacional não pode, o Grêmio não pode, o Corinthians não pode, ninguém pode. O Palmeiras, um pouco, tá? E aí, quem tá ditando o mercado é o Flamengo, tá todo mundo indo atrás do Flamengo, o Flamengo anunciando um faturamento de 2 bilhões, e todo mundo correndo atrás de quem fatura 2 bilhões. Então, assim, o negócio é muito bom pelo que o Rony não fez no Atlético. Não aconteceu. Eu acho que se a gente colocar na balança, eu acho que tem mais pontos negativos do que positivos em relação ao Rony. Então você consegue recuperar em parte o seu prejuízo, né? Você consegue recuperar em parte o seu prejuízo. Mas é só um exemplo do cenário que a gente tem no futebol brasileiro. E é uma coisa extremamente preocupante. Repito, menos mal que a gente vai ter um fair play financeiro a partir de 1º de janeiro do ano que vem, mas essas situações, elas explicam muito o momento que os nossos clubes vivem. E quando eu digo nossos clubes, não estou dizendo só de Minas Gerais, não, estou dizendo de Brasil. E é aquela situação que a gente pode usar um linguajar popular, Simões, de que passarinho que acompanha morcego amanhã de cabeça para baixo, porque tá todo mundo querendo acompanhar o Flamengo? É mais ou menos isso, porque aí o Flamengo vai ditando o mercado, e teve um outro movimento também que acabou inflacionando o mercado, que foi esse movimento de ligas, né? Uhum. De adiantamentos. Tem clube aí como o Internacional, por exemplo, que já gastou o adiantamento dele inteirinho e quase caiu para a Série B e não tem o que fazer. Agora tem que vender jogador. Então, esse movimento desse dinheiro, e aí todo mundo cresce o olho, inflaciona o mercado. Aí a gente tem a questão do movimento das SAFs, que foi uma coisa mal explicada para o torcedor, porque o torcedor acha que SAF é saco sem fundo, né? É saco sem fundo, é cara botar dinheiro, e não é isso, tá? E então esses vários aspectos fizeram com que o futebol brasileiro vivesse um momento de inflação, de realidade tão forte que, assim, eu quase caí da cadeira quando vocês falaram que o salário do Rony é por volta de 1,5 milhão por mês. Cara, isso aí é uma situação, é o mercado, ok? É o mercado, mas é uma irrealidade. O Júnior Santos maior ainda. E mais do que uma irrealidade, aí beira o absurdo. E olha só, fazendo as contas aqui, porque é o seguinte, são 24 meses, tem ainda o 13º salário. Então você pega aí... 1,5 milhão, esse 1,5 milhão vai dar 19.500, quase 20 milhões. São 39 milhões que o Atlético, contando com o 13º, 39 milhões de reais que não vai ter que pagar o Rony. Vai ter que pagar o Rony. Isso. Quase o valor que vão pagar pelo Rony. E que ele pagou pelo Rony, né? Sim. Porque se você pegar, são 13 meses, porque tem o 13º, são 26 meses. 26 meses por 1,5 milhão dá 39 milhões de reais de economia para os cofres atleticanos. Bom negócio, né? Para um jogador que ficou marcado também, né? Um dado curioso que a gente trouxe ao longo do ano na Itatiaia, no itatiaiasport.com.br também. O Rony ficou 23 jogos sem marcar, né? Foi o maior jejum da carreira dele. No Brasileiro foram só 4 gols, né? Ele teve esse jejum. 23 jogos. Desde que se tornou profissional, nunca tinha tido um jejum tão grande. Então, pode se reencontrar lá no Santos. E, como eu disse, a situação vai avançando e o Atlético, com esses valores estabelecidos para nossa audiência rotativa, 4 milhões de euros para venda e depois, por metas a serem cumpridas, mais 1 milhão de euros, cerca de 32, 33 milhões de reais.